Graça e paz, irmãos. Estamos aqui juntos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Nesse ensejo, eu quero compartilhar com os amados mais um texto que está registrado em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a de todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, meus amados, que situação, né? Que contexto degradante, né? O apóstolo Paulo, ele registra aqui na segunda carta de Timóteo essa realidade espiritual, né? Desse povo nos últimos dias. E a gente percebe claramente, né? Essas práticas, esse tipo de comportamento na sociedade de hoje. Uma realidade implacável de denegrir os valores, os princípios morais, os princípios também espirituais. A gente percebe essa prática nessa geração. São dias, como diz a palavra, dias realmente difíceis, serão tempos difíceis. E como a igreja, num contexto em que a sociedade está corrompida, e também percebendo sua fé um pouco fragmentada, uma igreja um pouco indiferente com esta realidade, despreparada. Lá no texto de Mateus, no capítulo 24, Jesus ele fala sobre a postura, né, da igreja nos finais dos tempos. E Paulo aqui retrata da sociedade. E Jesus ele aqui fala sobre a realidade da igreja nos finais dos tempos. E diz aqui no capítulo 24 de Mateus, no verso 22, diz assim: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então veja a preocupação de Jesus já com a igreja nesses dias tão difíceis. E o que fazer para romper, né? Para sobreviver a esses dias tão difíceis, né? É isso que a gente vai começar, né, a conversar daqui para frente
em uma série de reflexões bíblicas, para que assim aí nós, como igreja desses dias, possamos nos prevenir, né? Qual o antídoto, né? Qual o caminho, né? Qual a direção que precisamos tomar para nos fortalecermos para esses embates que ora nós já estamos experimentando. Essa é uma realidade implacável, né, que o apóstolo Paulo retrata nesses primeiros versículos, né, do capítulo 3 de 2 a Timóteo. E diz também mais na frente, um pouquinho, nos versículos, no capítulo 4, né, de 2 Timóteo, no versículo 3, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então essa é uma palavra de exortação, né, para nós, Igreja do Senhor. E nesses dias muitos não vão suportar a sã doutrina, a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra inerrante do Senhor, por não quererem aderir às mudanças que o Evangelho nos impõe. Mudança de atitude, né? Mudança de comportamento, mudança também de direção, porque o Evangelho nos faz andar numa direção contrária à direção que o mundo tenta nos impor. Né? O apóstolo Paulo também ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o Evangelho ele nos direciona a uma vida de mudanças, de transformação. E é isso que a igreja hoje ela precisa experimentar e ela precisa praticar. Porque não podemos ser apenas ouvintes. As igrejas não precisam ser cheias de teólogos, né? De mestres. Sim, é importante, mas ela precisa ser cheia de discípulos, que tenha a característica de servo, que tenha o desejo, né, de se submeter à vontade do seu Senhor. Porque andando na vontade do seu Senhor, ela anda bem. Então, meus amados, como inferir, né? Como interagir como igreja num contexto dessa natureza, se não estivermos bem preparados, se não estivermos dispostos, né, a pagar o preço da obediência. Porque Jesus ele não quer nenhum sacrifício humano nesses dias. Né? Recentemente, né, eu ia numa viagem até Serra Talhada e encontrei uma caravana de romeiros, senhores, né, já de idade, alguns já com acima de 60 anos, com algumas sandálias, né, com aquelas vestimentas tradicionais religiosas, de pagador de promessa, de penitente, indo em direção, né, a Juazeiro do Norte para pagar as suas promessas. Então não é esse tipo de sacrifício que Jesus requer de nós hoje como igreja. Ele requer de nós uma igreja que se submete ao seu evangelho, a mensagem de fé e transformação. Então, e o mundo ele precisa ver na vida da igreja essas marcas, né, do evangelho. Então, que a gente possa se preparar, se encher dessa mensagem, desse desejo, né, de sermos a cada dia mais parecidos, né, com o nosso Mestre Jesus. De tomarmos a forma dele e não tomarmos a forma
do mundo, né? Como diz lá em Romanos capítulo 12, né? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa a cada dia se parecer mais com o Filho dele, Jesus Cristo, que é o autor e é o consumador da nossa fé, o qual garante a nossa herança nos céus. Uma herança que ninguém pode tomar. Por isso, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, não podemos esquecer disso. Precisamos encher o nosso coração de gratidão, de amor, de desejo de fazer a obra do Senhor, de levarmos essa preciosa semente, né, o Evangelho de Cristo, para que o mundo possa conhecer o verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo traz essa palavra que nos remete a uma reflexão muito profunda. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E as marcas e as práticas desses dias serão comprovadas com homens cheios de egoísmo, cheios de avareza, de apego, né, às coisas materiais, pessoas presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes, ingratas, irreverentes. E é isso, irmãos, que a gente percebe nesse mundo pós-moderno. Pessoas que acham que não precisam de uma fé no Deus Criador, acham que já tem o suficiente, que por suas próprias forças, por sua própria capacidade, por sua própria inteligência, são capazes, né, de viver bem, de sobreviver, de realizar seus sonhos, e esses sentimentos, e esses desejos, e essas metas e sonhos têm enchido o coração das pessoas, e elas têm a cada dia se distanciado de Deus. Então, como igreja, não podemos de maneira nenhuma enveredar por esse caminho, de enveredar por um caminho em que não agrada de maneira nenhuma ao nosso Deus. Precisamos voltar para o Senhor, para o seio da sua palavra, com uma vida realmente coerente com os princípios que a sua palavra nos ensina, com atitudes que venham glorificar ao nosso Deus. E eis aqui, irmãos, um tempo propício para demonstrarmos esse estilo de vida. Eis aqui uma oportunidade que Deus está nos dando, né, para mostrarmos que somos seu povo, que entendemos a sua mensagem, porque a mensagem de Deus ela é embasada no amor. A palavra do Senhor diz que Deus ele viu essa realidade decaída do homem, diz que ele nos amou, ele se importou com cada um de nós. Ele fez a sua parte. Aqui em Romanos, né, no capítulo 5, no versículo de número 8, diz a palavra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E graças ao Evangelho, que o Evangelho é o próprio Cristo, nós tivemos essa possibilidade de recomeçarmos uma nova vida, porque estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, diz a palavra que ele enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, para ser sacrifício vivo, para abrir uma porta e um caminho que nos leva para o céu. Então precisamos pensar nessa realidade outrora que vivíamos. Precisamos compenetrar na palavra de Deus, conhecermos as palavras que o Senhor nos deixou para alerta, como essa
palavra aqui de 2 Timóteo, da realidade da sociedade dos últimos dias. Seria uma sociedade realmente totalmente comprometida com o pecado. E a única forma de ajudar na transformação dessa realidade é a igreja se munindo das armas espirituais. Não é se tornando uma igreja descomprometida, uma igreja fragilizada, né? Sem fé, sem esperança, mas uma igreja que acredita no poder transformador e regenerador do nosso Salvador Jesus Cristo. E nos enchendo dessa graça e desse desejo, dessa esperança de ajudarmos na transformação do mundo. Porque, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno, mas nós servimos a um Deus que venceu o maligno, que venceu a morte, e ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou. Então, como fazer essa inferência numa sociedade tão corrompida como a igreja em tempos, né, tão modernos? Somente, irmãos, se enchendo da palavra de Deus, se enchendo, né, da graça, do poder que vem do alto. Jesus diz: toda a autoridade e poder me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então a igreja ela precisa se abastecer desse poder que vem do Senhor. Precisa encher o seu coração da fé, da esperança, mas acima de tudo da palavra de Deus. Para que juntos possamos pregar essa mensagem transformadora, essa mensagem que regenera o mais vil pecador, porque Jesus ele veio para salvar o mais vil pecador. Ele disse que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos nos fortalecer, igreja do Senhor. Vamos nos apegar a essa palavra poderosa do Evangelho de Cristo e semearmos, como diz Paulo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então é tempo da igreja acordar, né? É tempo da igreja sair, né, da caverna, depois desse isolamento social, né? Vamos abraçar o ministério da pregação do Evangelho de Cristo, as boas novas do Reino de Deus, avisando a esta geração que Jesus Cristo ele é a única esperança de fé e salvação. Vamos orar juntos para a glória do nosso Deus. Vamos crer no poder transformador do Evangelho de Cristo, que transformou a minha vida, transformou a sua e pode transformar a vida do mais vil pecador. Oremos. Santo Deus, Pai, nós celebramos nesta hora a Tua palavra, louvamos porque através do Evangelho nossas vidas foram alcançadas, ó Deus, e hoje nós queremos nos colocar, ó Deus, como vaso de honra, como porta-voz das Tuas boas novas de salvação. Que a igreja do Senhor ela possa se preparar a cada dia para essa missão, ó Deus, para dizer a esta geração que há esperança em Cristo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Basta que cada um abra seu coração e deixe Jesus Cristo, que é a luz do céu, entrar. Pai, fica conosco, ó Deus, nos alerta, ó Deus, nos desperta. Nós te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.